Por favor, vamos então, Cristiane, à nossa leitura. Boa noite. Boa noite. Pode ler, Cris. Livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo a divina providência, a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. Calma, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Obrigado, Cris. Pode comentar. Não, ela vai bem com o estudo da semana passada, né? Com a conversa que a gente teve e mostrando que a irritação, a agressividade não levam a nada e muito pelo contrário, né? Como disse aqui no texto, ela é um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidores em todas as direções. Então, como a gente viu, já leu, já ouviu o Chico contando, né? De quando a gente faz prece, as luzes bonitas que são vistas pelos espíritos emanando dos lares e dos lugares, a agressividade, a violência no falar é justamente o oposto, são como dardos, como os tiros de espingardas que vão só levando coisas ruins, né? Então, como o livro diz, calma e tolerância em todas as ocasiões. Obrigado, Cris. Mais alguém gostaria de comentar a lição? Diga, Verônica. Oi, tudo isso aí, né, que foi lido, na minha opinião, o processo mais difícil de se aprender no Espiritismo, dependendo da situação, é óbvio, né? Mas, para mim, é o mais difícil. Eu não sei se vocês concordam ou discordam do que eu estou falando. Eu só discordo que seja do Espiritismo, porque o Espiritismo nos alerta e nos mostra como deve ser. É difícil da nossa transformação do entendimento em ação. Aí eu concordo com você que é difícil, pelo estado, né, pelo estágio que estamos. Mas esse é o caminho que nos aguarda a todos, né? Alguns chegarão mais cedo, outros chegarão mais tarde, mas todos nós alcançaremos o mesmo ponto, né? Tá bom, obrigado, Mauro. Nada. Vamos então fazer a nossa prece. Alguém, a Agora Verinha, vou fazer certo. É emoção de ficar um mês sem falar nada. Pois é. A Então, Verinha vamos... nos pediu, né, para fazer a prece, então, Verinha, por favor. Muito obrigada. Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de podermos estar aqui, reunidos nessa noite de estudos e reflexões, adquiridos com seus ensinamentos. É um momento importante para nosso aprimoramento espiritual nesta caminhada com fé e esperança. E com as palavras de Emmanuel, do livro Coragem, psicografado por Chico Xavier, no item Oremos, gostaria de finalizar esse momento dizendo que saibamos agradecer a tua proteção, Senhor, e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Obrigada por este momento. Amém.
Que assim seja. Obrigado, Verinha. Vamos, então, ao nosso estudo. Nós paramos na pergunta 649. Eu gostaria de saber quem vai ser a nossa oradora de hoje. Quer que eu leia? Ô, Flavinha, pode ler, por favor. Capítulo 2, então, né, do Livro dos Espíritos, da Lei de Adoração. Objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Ok. E aí a gente vai ver mais adiante, mas é importante a gente já refletir sobre a resposta, né? Porque ele diz o seguinte, no que consiste a adoração? E ele responde, na elevação do pensamento a Deus. Então, será que só elevar o pensamento a Deus é suficiente, né? Em termos de ato de adoração, sim, né? É o caminho. Aí ele complementa. Ou seja, desse pensamento, né? Pela adoração, aproxima o homem sua alma. Ou seja, no momento que a gente entra num estado de contemplação, de adoração, a gente muda a nossa frequência, né? Nossa frequência vibratória, nós melhoramos essa nossa sintonia. Por isso que ele nos diz, né, que nós nos aproximamos, sendo que essa aproximação varia, né, entre a distância que nos separa do alvo, mas sempre há uma distância, e essa distância pode ser diminuída. Não significa que estaremos ao lado, né, mas estaremos mais próximos. Por quê? Porque as nossas condições, no momento em que nós nos colocamos nesse estado de adoração, contemplação, nós efetivamente mudamos o nosso estado, né? A nossa condição fluídica, né, já nos diz lá no Livro dos Médiuns, na Gênese, né, que o fluido ele é sensível ao pensamento. Então, se nós elevamos o nosso pensamento, se nós purificamos o nosso pensamento, se nós direcionamos esse pensamento para padrões mais altos, consequentemente, o nosso padrão fluídico / vibratório também se eleva. E aí é onde nós criamos condições de estarmos mais próximos, como nos respondem aqui os espíritos. Tudo bem? Lembrar aí, Mauro, que Deus está sempre próximo de nós, né? Nós é que nos afastamos dele, né? Com as nossas irritações, como lembrou aqui a página do Emmanuel. E nesses momentos, dizem os amigos espirituais, que nesse momento de prece é quando nós nos aproximamos. É de dizer, a prece é o elo entre a criatura e o Criador. É o momento onde nós podemos efetivamente nos aproximar dele, sabendo que ele está sempre próximo de nós. Aliás, ele está em nós, né? E nós, às vezes, é que nos afastamos dele. É exatamente isso que eu ia completar, você já completou aí, né? Porque, na verdade, Deus, ele está em nós, né? Então, uma vez estando em nós, ele não pode estar longe de nós. Mas nós podemos senti-lo mais de perto, ou seja, perceber em nós mesmos esta proximidade, entre aspas, né, da divindade. E aí é um dos caminhos, a adoração é um dos caminhos que nos levará a essa percepção, essa mudança de percepção. Diga, Íria. Boa noite, pessoal. Eu vou ficar com meu vídeo fechado, porque a minha internet continua ruim aqui. Choveu hoje, o tempo está ruim. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu sempre ouvi muita crítica, na época que eu era católica, eu ouvi sempre muita crítica dos evangélicos com relação aos católicos que adoravam Nossa Senhora. Então, eles diziam... as pessoas assim que eu participava de conversas e tal, diziam, vocês adoram Nossa Senhora, e é só Deus que temos que adorar. Eu, de verdade, assim, que eu já estudei, eu tenho uma certa dificuldade
com toda sinceridade, eu estou dizendo aqui, de entender essa questão de adoração e amor, amar e adorar, sabe? Eu não compreendo exatamente a quântica das duas palavras, enfim. E no momento que o Mauro e o Valdenir aqui falam da questão divina, eu lembro de Paulo de Tarso, que disse em certo momento, que não sei onde que está escrito isso, mas eu já ouvi isso e já li, que nós somos como o mar, né? Como peixes embutidos dentro do mar. E há pouco tempo atrás eu andei estudando um livro de um professor e ele disse bem a mesma coisa. Ele enfatizou essa questão de Paulo de Tarso, que ele trouxe, somos como peixes no mar, embutidos, que Deus seria o mar e nós seríamos os peixes. E pensando nessa parte fisiológica, se nós somos os peixes, nós temos 75% de água, né, o nosso corpo. Então, somos realmente feitos de água. E se o mar é Deus, eu concordo plenamente com aquilo que o Paulo de Tarso disse. E eu não vejo essa questão, voltando à pergunta, eu não vejo essa questão adoração, porque se nós somos, como Cristo disse que nós somos deuses, um dia seremos, eu acredito nisso, sois deuses, disse ele, então, por enquanto, somos apenas uma partícula dele, é óbvio, mas que um dia seremos um todo. E eu gostaria, assim, se vocês pudessem me explicar essa questão de adorar e amar, porque eu realmente não vejo, eu vejo uma distância grande entre o amar e o adorar. Eu realmente ouvi muitas vezes algum namorado dizer, eu te adoro, e eu não consigo entender exatamente essa palavra adorar. Amar, sim, eu consigo entender a palavra amar, mas como quando eu era católica fui muito criticada, vocês adoram as imagens, vocês adoram isso, adoram aquilo, vocês adoram Santa Maria. Eu tenho eu vou ser sincera, eu tenho um asno assim com essa questão dessa palavra adorar, para mim não me cai bem. E eu deixo essa questão para vocês me responder. Vamos lá. Bom, existem algumas coisas, na minha percepção, confusas no seu diálogo com relação à doutrina espírita. Bom, como a gente fala sempre, nós estamos estudando a doutrina espírita. O que outras pessoas falam a respeito de propostas filosóficas da vida, isso cada um responde segundo as suas teorias. Nós estamos estudando segundo a doutrina espírita. Então, a adoração que nos fala aqui, nós vamos entendê-la melhor mais para frente, ela é um posicionamento nosso, né? A adoração é um posicionamento, ela não é uma virtude. O amor é uma virtude, né? Que um dia entenderemos na sua plenitude, porque é o sentimento por excelência, né? A adoração é uma forma de me relacionar com algo ou alguém, que vai se aprimorando com o tempo. Okay? Quando Jesus nos disse que vós sois deuses, ele em momento algum disse que nós seríamos ou chegaríamos à condição de Deus. Somos deuses no sentido de potência, de poder realizar, mas não na mesma condição, nem na mesma posição daquela que é Deus. Então, são coisas bem diferentes, à luz da doutrina espírita. Então, por isso que nós sempre fazemos a reflexão à luz da doutrina espírita, sem confundirmos conceitos, porque muitas das vezes eles são impossíveis de serem associados. Tá? Então, quando ele fala aqui na questão da adoração, é a nossa mudança de estado. Enquanto nós somos ainda imperfeitos, nós precisamos disso, né? De acostumar, de domar, de educar os nossos sentidos
para que melhor possamos compreender a divindade. E na medida que nós evoluímos nessa forma de sentir e compreender, nós vamos nos aproximando do sentimento que é o amor. O amor não é um sentimento isolado, compacto. Ele é, como a gente costuma dizer, um mosaico de virtudes. A cada nova virtude conquistada, nós estamos construindo esse amor, né, que Jesus teve por nós, que Jesus nos anunciou, e é aquele que um dia teremos em relação ao Pai. Quer falar alguma coisa, Valdemir? Depois a gente passa para o Amaury. Sim, me permita lembrar também aí que a Ira fez uma pequena confusão em uma metáfora que a gente usa. A coisa do mar e do peixe. É só uma metáfora. Que a fala de Paulo é: em Deus existimos e em Deus nos movemos. Ou seja, nesse fluido cósmico universal que criou Deus. Então, nós existimos e nos movemos nesse fluido cósmico. E aí, para exemplificar, eu, por exemplo, gosto da metáfora do mar e do peixe. Mas já teve um companheiro lá na rádio, uma vez, até no programa de sexta-feira, o Sérgio Breves, que disse: um pêssego dentro de uma lata de calda. Ok, ele gosta de pêssego, gosta de doce, beleza. O fato é, nós estamos envolvidos nesse fluido cósmico universal e nos movemos e existimos dele. A hora que tirar isso de nós deixaríamos, se isso fosse possível, de existir. Então, essa é a metáfora que a gente usa aí para não fazer confusão. Meu corpo é 75% de água, não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui em espírito. Em carne, não. Espírito não tem água. Espírito é uma energia, é um princípio inteligente, então é coisa diferente do que a Ira estava imaginando aqui. Quanto à adoração, você tem razão, e os evangélicos, ao criticarem, não por criticarem, mas a própria doutrina espírita nos alerta, os próprios amigos espirituais nos alertam que a adoração só a Deus. Nenhum outro ser deve ser adorado a não ser Deus, porque é o ponto máximo de humildade, de colocação, é como se disse aí, não de sentimento, mas de comportamento. Eu me colocar, como falamos na página inicial, ou na pergunta inicial, né? Nem saímos da primeira pergunta ainda. Nós falamos de estar, Deus está em nós. Então, quanto mais eu estou nele, mais eu estou adorando. O dia que eu estiver pleno nele, eu estarei uno com ele. Entendo assim, para complementar aí a fala do Mauro. Diga, Amaury. Aí, Valdemir já derrubou. É verdade, olha só, não sei se vai servir. Não vou dizer que é fácil, não. É Jesus quando diz: eu e o Pai somos um, ou seja, eu sei o que o meu Pai gosta, o que ele quer, como ele quer seja feito e faço. Isso também é adorar. Ou então, no caso da mulher sírio-fenícia, que ela não tinha sido iniciada em nada. Aí o Evangelho diz assim, no Novo Testamento: e ela adorava Jesus e pedia. E ela não largava, adorava. O que é adorar? Ninguém vai explicar isso, não. Nós é que podemos aludir. Ela dizia: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus. Eu sei que tu podes assim. Ela dizia que compreendia ele, que sabia quem era ele e confiava naquilo. Cure minha filha. E os discípulos: Senhor, se o Senhor não atender ela não vai nos largar nunca. Mas aquele recado era para nós hoje. Hoje caiu, graças a Deus. Adorar é isso, é você saber quem é aquela entidade. O que você faz por ela? Você se coaduna com aquilo? Você fazendo o bem, pensando no bem, estando no bem, você está orando, não precisa fazer mais nada. Desculpa. Obrigado, Amaury. Diga, Suzy. Gente, eu queria falar uma coisa assim, que eu sempre escuto nas palestras, eu sempre escuto, inclusive agora, acho que foi Mauro que falou, que Jesus disse que vós sois deuses. Eu já procurei na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus nunca disse que vós sois deuses. Isso está no livro de Salmos, né? Foi escrito por Asaf.
É Salmos de Asaf. Isso está no livro de Salmos, mas é uma coisa que eu sempre escuto. Jesus falou, vós sois... Gente, Jesus nunca falou, vós Ele sois Deus. repete isso, sim, Suzy. Oi? Ele repete o salmo. Ele não Exatamente. cita isso. Jesus? Ele repete o salmo. Aonde? Ele Eu já não é o procurei criador da frase. muito. Ele não é o criador da frase, mas ele repete. Mas ele repete? Sim. Repete. Gente, eu já procurei muita coisa. Depois a gente bota aí no grupo. Isso. Obrigada. Bom. É uma dúvida que eu tenho, isso me angustia, porque eu sempre escuto, aí fico, gente, Jesus não falou isso. Mas então, por favor, Assim bota como depois afaste de mim o cálice. Também ele está citando um salmo. Sim, Um sim. salmo messiânico lá, mas ele está citando um salmo. Mas o vós sois deuses. Depois Diga aí, a Iriam. gente pesquisa direitinho e bota aí no grupo. Obrigada. Professores, eu peguei aqui a palavra adorar no nosso dicionário português, então ele está como sinônimos: admirar, amar, apreciar, conjurar, estimar, gostar, idolatrar, prezar, querer, venerar, acatar, cultuar, honrar, reverenciar e temer. Esses são sinônimos de adorar. Então, voltando à resposta aqui do Kardec, dos espíritos a Kardec, ele diz a elevação do pensamento a Deus pela adoração. Isso que consiste a adoração. Pela adoração, a alma se aproxima de Deus. Então, eu quero lembrar as palavras de Valdenir na semana passada, eu acho que foi, né, Valdenir, que tu falaste. Como é que tu falaste? Tu falaste assim... me fugiu a palavra agora. Ai, me fugiu agora o que eu ia falar. E ele diz que... lembrei. Valdenir disse, acho que foi aquela Santa Madre de Teresa, que disse, eu não falo nada, eu só escuto. Não foi, Valdenir, que você falou? Eu só escuto. Perguntaram para ela, o que tu pedes a Deus? Eu não peço nada, eu só escuto. E o que ele te responde? Ele não me responde nada, ele só escuta. Eu acho que, resumindo, eu acho que o amar a Deus é isso. Não há só com palavras que nós adoramos a Cristo, a Deus. E eu acho que... Nossa, eu lembrei tanto dessas palavras do Valdenir essa semana, mas lembrei tanto que vocês não têm ideia. Porque, às vezes, me busco a fazer orações e lembro disso. E penso, mas se meu coração está com Deus, se o meu coração está envolvido nessa intimidade que eu tenho com Deus, se Ele conhece a mim como ninguém conhece, só Ele que sabe de mim, meu pensamento e minhas vontades. Por que eu ainda preciso dizer palavras para Ele? O meu coração fala tudo. E eu acho que resume-se nisso, esse adorar que os espíritos respondem nesse momento. Porque eu não gosto dessa palavra adorar. Eu acho que a palavra amar já é bastante, viu? Eu acho. É isso. Mas, Iriam, a questão aqui uma coisa é comportamento, outra coisa é o sentimento, são coisas diferentes. Adorar é um posicionamento que eu adoto em relação a alguém ou alguma coisa. Por isso que ele está falando aqui, porque ele está falando aqui, ele diz lá, o que consiste a adoração? Porque a adoração já era algo tratado há muito tempo lá pela Igreja Católica, exatamente com isso, a adoração dos santos. E aí Kardec pergunta, mas o que consiste a adoração? E aí os discípulos respondem, na elevação do pensamento a Deus. E aí ele estabelece qual é o limite. Então, na elevação do pensamento a Deus, isso é um comportamento, isso é um direcionamento do pensamento. Não tem nada a ver com sentimento. Amar é sentir. Aí depois ele diz,
Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Por que que isso acontece? Como eu expliquei antes, quando eu mudo a minha frequência, né, do meu pensamento, consequentemente das minhas vibrações, eu crio uma possibilidade de proximidade com Deus. Qual é essa distância? Depende de cada um de nós. A distância de Jesus para Deus é um, a minha para ele é outra. Mas existe que ele fala que aproxima. E essa proximidade vai variar de pessoa para pessoa. Então, são coisas diferentes. Então, quando você diz não gosta da palavra, ok, você tem todo o direito de não gostar da palavra. O que nós não podemos é confundir adoração com amor. São coisas diferentes. No dicionário diz que não é, diz que é a mesma coisa. Tudo bem. O dicionário... Ô, Mauro, Oi. Mauro, mas se é questão de comportamento, Cristo também não disse seja o teu sim, sim, o teu não, não? Então, por que que eu ainda preciso me valer de mais palavras? Não basta minhas atitudes e o meu amor Mas quem está falando em palavras, Íria? Ninguém está falando em palavra, está falando de sentimento. Sentimento, comportamento não é palavra, é obra, é ação. Você não precisa falar nada. Como disse a Madre Teresa, você não precisa, na sua prece, você não precisa orar, você não precisa pedir. E nem precisa ouvir. Eu só ouço e ele só ouve. Nós falamos com o pensamento. É diferente. Então, não... Tá certo, tá certo. Obrigada, gente, viu, pelas... Tranquilo. Nada, querido. Fala, Verônica. Não, antes da Suzy. João 10, 34. Posso falar? Posso perguntar? Pode. Gente, eu às vezes quero falar tanta coisa, mas eu me preocupo primeiramente com o tempo, né, que é pouco nosso, Isso é e com importante. as outras pessoas que também querem falar, entendeu? Mas deixa eu falar rapidinho, tá? O Mauro e Valdeni, eu moro, aqui, a minha casa está localizada aqui, onde eu estou. Passando 2 casas, abriu-se uma igreja evangélica. E eles não têm acústico. Quando eles começam a cantar e a adorar a Deus, é uma gritaria que a gente não consegue ouvir televisão, a gente não consegue ouvir nada. Mas cada um com o seu cada um, né? Quem somos nós para ir lá criticar? Ponto. Aí o que aconteceu? Justamente foi semana passada esse fato. O meu neto pediu, vovó, eu queria andar um pouco de bicicleta. Eu falei, vamos lá. Sentei no meu portão e o Rafinha andando para lá e para cá na calçada. Eu não sei se ele é missionário, não sei o que ele é da igreja. Aí as pessoas passavam na porta e ele chamava, convidava, muito educadamente, vamos adorar a Deus, e que não sei o quê. E eu só observando, acho até muito bacana isso. Porém, numa dessas vindas do Rafael, idas e vindas de bicicleta, o guidão do Rafael, da bicicleta, arranhou um pedacinho da porta do carro desse rapaz, que eu acho que ele é missionário, se eu não me engano. Primeiramente, o carro dele está na calçada, atravessado. Calçada é o quê? Quem tem direito à calçada? Pedestre e não veículo. Ele veio me chamar, ele saiu lá da porta da igreja, que eu estava sentado, o Rafael já tinha chegado perto de mim. Olha, o seu neto, ele arranhou a porta do meu carro e eu queria que a senhora fosse lá ver para ver o que a gente pode resolver. Eu falei, você tem certeza que você está falando isso para mim? Aí eu fui lá, vi um arranhão pequenininho. Eu falei, olha, meu amigo, em primeiro lugar, você está errado porque calçada é para pedestre e não para veículo. Aí ele também não falou nada. Mas, poxa, tá vendo que o carro está aqui? Eu falei, engraçado, né? Olha, eu sou espírita. Eu falei, eu sou espírita. A minha doutrina, eu tô tendo outros tipos de pensamento a respeito disso que você está me falando. Em primeiro lugar, você está todo errado,
Você está chamando as pessoas para adorar a Deus aos gritos, porque eu adoro a Deus no meu silêncio, no quarto, na sala, na cozinha, lavando louça. Eu não tenho a necessidade de gritar da forma que vocês gritam, que vocês tiram a privacidade das pessoas. E Sim. ainda está errado de ter colocado seu carro na calçada, entendeu? E vir a mim pedindo que eu conserte o seu carro, pois eu não vou consertar. Porque o errado aqui, meu amigo, meu irmão, é você. E parou a história por aí, entendeu, o Mauro e Valdeni? Sabe o que eu Qual é estou a fazendo questão? agora? Qual é Qual a é a questão? questão? Aí eu vou te dizer qual é a questão. Na minha opinião, tá? Ele chama tantas pessoas para adorar a Deus. O adorar deles é o quê? É gritar? Mas É então, gritar? Verônica, olha só. Eu não entendo isso, Não, gente. mas olha só, você não pode, não é que não possa, né? A gente fala sempre aqui. Nós Eu não sei. podemos medir o outro pelo nosso metro. Não é porque eu tenho um entendimento que eu tenho que achar e o outro tem que achar da mesma maneira que eu. Então, eles lá têm todo um ritualística, tem todo um vocabulário alocado, apropriado às sessões deles. Então, se ele Correto. chama isso de adoração, quem sou eu para dizer que não é? Dentro da fé dele, dentro da forma de entendimento, é. Então, o que nós temos que fazer é respeitar. Se está certo ou está errado, não somos nós que vamos mudar a cabeça de ninguém. Então, tá lá, é a percepção dele, né? E isso, muitas das vezes, não se traduz em atitudes efetivas. Às vezes é da boca para fora. E a gente vê isso como? Quando somos submetidos a uma demonstração daquilo que verbalizamos. Porque entre verbalizar e ter ação tem uma distância gigantesca, né? Então, por exemplo, aqui agora, todos nós estamos refletindo sobre uma determinada situação. Você acha que todos nós vamos sair daqui amanhã ou no minuto seguinte fazendo exatamente com aquilo que nós estamos aqui estudando? Claro que não. Claro Porque que não. tudo isso tem todo um processo, principalmente aqueles que não comungam da mesma reflexão. Então, pegando aqui o gancho que a Íria falou anteriormente, né? No dicionário, adoração diz outra coisa. Ok, mas na época de Kardec, quando os espíritos responderam, foi um sentido que foi dado à palavra. E muitas vezes os espíritos nos dizem, olha, nós não temos palavras para dizer exatamente o que nós queremos, pela pobreza da linguagem de vocês. Então, às vezes, eles se utilizam de uma palavra mais ou menos próxima do sentido para que nós possamos arranhar o que eles querem nos dizer. Então, não quer dizer que a palavra esteja errada, a palavra esteja mal colocada. A palavra está certa. Pela nossa pobreza de linguagem, é o que eles podem usar por enquanto. Por isso que, quando nós vamos evoluindo, isso intelectualmente, né, principalmente, que nós vamos entendendo com maior profundidade o sentido, a colocação de determinadas palavras, nós vamos percebendo que, de fato, aquilo estava bem colocado, mas a nossa compreensão ainda era bastante pequena, né, para entendermos a profundidade do que eles queriam nos dizer. Então, é dessa maneira. Então, vamos seguir em frente, vamos fazer a nossa parte, vamos viver a vida da maneira como a doutrina nos orienta e deixar os nossos irmãos, na medida da compreensão de cada um, também chegar ao seu ponto, né? Seu ponto de equilíbrio. Obrigado, Verônica. Obrigado você. Diga, Marcela. Boa noite. Então, eu vou ser rápida. Eu acho que a palavra adorar a Deus, para mim, é a combinação perfeita, porque, no meu ponto de vista, eu acredito que até no de todo mundo, né, Deus é o maior de todos. Então, adorar é perfeito. E o significado dessa palavra, além de amor, né, ao próximo, a Deus mesmo, para mim, adorar. O que nós estamos fazendo aqui agora, o que os irmãos da igreja, da rua, da Verônica, estavam fazendo, era falar da palavra de Deus. E isso, para mim, falar da palavra de Deus é estar adorando a Deus. É só isso. Só. Obrigado, Marcela.
Então, é o que nós estamos discutindo aqui, né? A adoração que Deus espera de nós, né? Ela é um conjunto de coisas. Então, falar dele próprio, das suas leis, né? Faz parte desse processo de adoração. Agir conforme as suas leis faz parte do processo de adoração. Pensar, né, que o nosso pensamento se aproxime cada vez mais da sua vontade faz parte da adoração. Mas lembre que todas essas coisas são ações que nós precisamos empreender. E a gente não consegue fazer as três coisas ao mesmo tempo, ok? No mesmo sentido. A gente vai amadurecendo gradativamente. Teve um momento que a gente nem nunca pensou em Deus. Depois a gente começa a pensar nele. Depois a gente começa a compreendê-lo. Começa, então, a agir no sentido de cumprir com as suas leis. E assim nós vamos. Tudo isso é um processo de adoração que vai nos aproximar cada vez mais dele. E no momento que a gente desenvolve esse processo, nós também criamos dentro de nós esse sentimento de excelência, que é o amor. Como? Através de várias e múltiplas virtudes que nós vamos conquistando passo a passo. Então, é na soma de tudo isso que nós chegaremos ao sentimento de amor. O amor que Jesus nos exemplificou, que nos falou e que nós alcançaremos, todos nós alcançaremos. Então, é disso que, né, que os Espíritos estão nos falando. Só que estão nos falando numa etapa do processo. Aqui não está todo o processo. Está uma etapa do processo. E a gente precisa entender esse processo, né? Tudo bem? Podemos seguir? A pergunta seguinte esclarece bem. Vai começar abrindo esse leque aí para entendimento. Exatamente. Vamos adiante, Flavinha. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Ok, olha que maravilha. Ó. Então ele está dizendo lá, ó, Kardec então perguntou. Então, essa adoração, né, ela vem de um sentimento que eu já trago comigo ou isso é o fruto de um ensino? Então diz lá, ó, sentimento é inato. Então, esse sentimento da existência de Deus, né, de que existe essa força suprema, né, tudo isso vem conosco. A gente traz isso, é só olhar a nossa posição na mais primitiva condição. Lá atrás, já não tínhamos, não vou dizer uma consciência plena, mas nós não tínhamos uma ligação com esse divino que foi se aprimorando com o tempo, foi se refinando. Então, isso é prova de que nós, sim, trazemos isso de forma inata. Sentimento inato, tá? Como a da existência de Deus. Então, todos nós temos, de alguma maneira, essa certeza de que Deus existe. Eu não sei, muitas das vezes, explicar, eu não sei, muitas das vezes, como descrevê-lo, mas eu sei que algo superior existe. Isso, né, independente da forma como eu o creia, mas essa certeza existe. Ele complementa. A consciência da sua fraqueza, nossa fraqueza, leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, lá quando nós éramos lá muito ainda no início do nosso processo reencarnatório, né, aquele que se mostrasse mais forte do que eu, aquele que mostrasse uma capacidade que eu não vislumbrava alcançar, eu tornava Deus. Assim nós tivemos o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade, o Deus da morte. Por quê? Porque eram coisas que eu não compreendia, não estava na minha condição de alcançar, então eu divinizava. À medida que nós fomos amadurecendo, que nós fomos nos intelectualizando e compreendendo melhor a nossa relação com as coisas da natureza, essas divindades foram
sumindo. E ficando quem? Aquele que, de fato, sempre vai existir, que é Deus. Independente da maneira como nós o percebemos. Deus é. Ponto. Ok? E já estudamos isso, né, Mauro? Lá na Sim. questão 621, lá do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na sua consciência. Então, isso é inato em nós. Nós podemos pegar o exemplo aqui dos nossos... Agora não posso mais falar índios, né? Indígenas, senão é politicamente incorreto. Tem que falar o povo primitivo, sei lá, o povo... Sim, enfim. Mas os nossos irmãos aqui que viviam na floresta. Originário. Povo originário. Não posso mais falar indígenas. Eles tinham os seus deuses e não foi ensinado por ninguém, porque eles não tinham contato com ninguém. Então, isso estava inscrito na consciência deles. O Deus trovão, o Deus do raio, o Deus da chuva, eles tinham isso inscrito neles. E nós também, quando passamos por esse estado de mais primitivo, com certeza tínhamos essa lei inscrita em nós e continua inscrita em nós. Então, é um sentimento inato que faz parte do nosso DNA espiritual. Por favor, com todas as aspas aí, tá? Senão a gente vai falar que o espírito tem DNA, mas DNA espiritual aí, com aspas, por favor. Ok. Podemos seguir? Vamos lá, Flavinha. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Ok. Então, já até comentamos isso, né? Nós fomos aí desenvolvendo, né, essa forma de adoração ao longo do tempo, às vezes com sacrifícios, né? Sacrifícios humanos, depois sacrifícios de animais, depois sacrifícios de bens materiais, e assim nós fomos sempre achando que a melhor maneira de adorar a Deus era oferecendo algo a Ele, né? Porque nós olhávamos as nossas satisfações e achávamos que Deus, né, naquela falsa ideia de ter a nossa semelhança, imagem e semelhança, então também seria a imagem e semelhança em nossos costumes. E aí usávamos isso para que ele ficasse feliz com as nossas ações. Hoje, nós já compreendemos que o que, na verdade, Deus espera de cada um de nós é que sejamos pessoas melhores, pessoas boas, bondosas, né? É isso que Deus espera de nós, né? Então, na medida que nós nos esforçamos para sermos pessoas melhores a cada dia, é essa melhor maneira de adorarmos a Deus, né? De dar a Ele, de fato, algo que Ele venha se regozijar, se podemos dizer assim, né? Em relação a cada um de nós. Então, é essa a mudança de olhar, né, que a doutrina espírita nos traz também na nossa relação com a divindade. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Flavinha. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Perfeito. Está vendo aqui? Ó? Olha a resposta, como ela é bacana. Ó. A adoração está na lei natural. Ok? Lei de adoração. Por quê? É a maneira que nós vamos aprimorando a nossa relação com o divino. Ele continua. Pois resulta de um sentimento inato. Então, a adoração não é o sentimento, ela resulta de um sentimento. Ok? Então, são as ações desse sentimento que nós trazemos que vai fazendo com que eu demonstre esta minha relação com o divino. E ele continua. Por essa razão é que existe em todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então, ele não diz aqui que elas estão erradas, que elas devem ser punidas,
que devem deixar de existir. Não, eles são formas diferentes. Da maneira que eu entendo a divindade, eu vou proceder, no meu entendimento de adoração, às ações que possam estar condizentes com esse entendimento. É o que os Espíritos estão me dizendo. Isso é belíssimo. Por quê? Porque ele tira aquela ideia de que só um modo é o correto. Voltamos àquela figura que o Valdemir diz, dos guichês, né? Que o Chico falou, né? São só apenas guichês ou vagões diferentes. Porém, cada vagão vai ter lá uma forma, um modelo de adoração. Mas o sentimento é comum. O sentimento é comum. O que ele fala é inato. Se ele é inato, ele é comum. O que é comum no sentimento? A certeza de que há esse ser superior, esse ser divino, criador de todas as coisas, ao qual nós devemos, sim, né, compreendê-lo cada vez melhor e demonstrar essa compreensão em pensamentos, palavras e ações. Diga, Carol. Abri meu áudio, que hoje a criançada está atacada. Então, com relação a essa questão da adoração, eu concordo que às vezes eles são um pouquinho barulhentos, mas eu acho que eu sempre tento ver o lado positivo de tudo. Às vezes incomoda, claro, isso não é inquestionável, mas o centro que eu frequento é o Frei Luís, aqui na Boiúna, né? E no caminho do Frei Luís abriu uma igreja evangélica. E às vezes eu vou de carro, quando eu vou com as crianças, com a minha mãe, eu vou, mesmo morando muito próximo, eu vou de carro para o Frei Luís. Minha mãe tem uma deficiência visual muito severa, então é melhor eu ir de carro, né? E fica muito engarrafado. E no caminho eu sempre paro para ouvir um pouquinho do culto, porque domingo de manhã tem culto e domingo de 15 em 15 tem Frei Luís, né? Realmente, eles têm uma forma de adorar muito peculiar, né? Eu acho até... passa uma emoção. Primeiro que eles estão falando de Cristo, e isso não faz mal nenhum a gente ouvir, eu penso dessa forma, entendeu? Eu acho até que faz bem. E toda vez que eu paro ali na frente, no engarrafamento, eu presto atenção e realmente... Eu consigo entender a palavra adoração, me remete, sim, a um culto. Não que um evangélico não possa adorar a Deus, nada disso. Eu acho que cada um, justamente por ser inato, cada um tem a sua forma mais particular, mais sua mesmo, de adoração, né? Eu só vejo como sendo uma forma diferente, mais apaixonada, mais vibrante, né? Às vezes um pouquinho mais barulhenta. Exatamente. Mais inflamada, né? Inflamada. Isso. Então, Carol, é isso mesmo, né? A Andresa até botou aqui, né? Acho que a Andresa, ela é umbandista, né? Pelo que me parece. Ela nos fala aqui, né? Ela, como umbandista, né? A gente adora os orixás e entidades através dos pontos cantados, que é como se fosse uma prece. E para eles, é assim que funciona. Né? É a maneira que eles encontraram de se conectar. Né? E aí, no caso lá dos umbandistas, como tem os orixás, eles adoram a cada orixá com o mesmo significado. Só que, de novo, como nós estamos estudando doutrina espírita, a doutrina espírita orienta que o único, vou botar aqui entre aspas, né? Merecedor, entre aspas, né? Dessa adoração é Deus, ser supremo, causa primeira de todas as coisas, né? Então, ele é aquele que nós devemos adorar, porque senão estaríamos até, de alguma maneira, colocando em xeque um dos seus mandamentos, né? Não adorar outros deuses. Então, é isso. Se lá já diz não adorar outros deuses, significa que o processo de adoração cabe apenas a Deus.
O resto, né? O restante, não o resto de forma pejorativa, não, mas dele para baixo, todos nós, né, criamos outro tipo de relação, de respeito, né, de reconhecimento, de agradecimento, uma série de outras coisas. Porém, a adoração, no sentido que nós estamos vendo aqui, né, que os Espíritos nos trazem, caberia apenas a Deus. Nada, não é uma crítica, tá, Andresa? É apenas como a doutrina espírita nos mostra essa questão da relação. Mas você nos deu um belo exemplo, né? Nossos irmãos evangélicos têm um olhar, têm um modus operandi, os nossos irmãos ubandistas, outro modus operandi, e assim cada um constrói a sua ponte, né, para com Deus, não tem mal nenhum. De novo, repetindo a resposta aqui dos espíritos, olha, por essa razão, né, por ser um sentimento inato, é que existe entre todos os povos de formas diferentes. Então, não só entre os povos, mas mesmo dentro de um determinado povo, no nosso caso aqui os brasileiros, nós temos uma miscigenação tão grande que cada grupo, de acordo com a sua forma de pensar e de se conectar com a sua religiosidade, vai adotar uma maneira, um procedimento, né? Um modelo de adoração. Tudo bem? Diga, Angélica. Abre o áudio. Mauro, se a lei da adoração, né, ela tem origem na lei natural e ela é resultado de um sentimento inato em nós, né, no homem, como que explica esse sentimento no ateu? Então, mas olha só, o ateu, ele é ateu momentaneamente. Ele tem um sentimento inato. Olha só, o fato da pessoa dizer que não acredita em Deus, isso, aquilo, não significa que ele não o tenha de forma inata. Ele só desenvolveu outro comportamento, outra relação com esse sentimento de forma mais racional. E ele acha que isso basta para que ele se entenda no mundo. Mas vai chegar um momento para que todos venham a enxergar essa relação divina dele com o divino. Por quê? Porque se nós viemos dele, o ateu não é diferente, né? Vai chegar um momento que isso vai despertar nele também. Por que que ele é ateu? Temos que ver as causas. Porque o natural é que a gente traga, como é inato, né? A gente traga isso, né, conosco. O que fez com que essa pessoa hoje se coloque como ateu? Vamos ver, pode ser uma questão familiar, pode ser uma decepção, pode ser uma opção de coisa. E pode ser também o próprio estágio espiritual daquele indivíduo. Sim. Né? Porque, veja bem, as nossas decepções, né, são várias. E muitas delas podem nos colocar, inclusive na espiritualidade, contra essas ideias. Você acha que não tem espírito que é contra a ideia de Deus? Sim, sim, existe. Tem que é contra a ideia de Jesus, que é contra o cristianismo. E são contra. Por quê? Porque ainda não desabrocharam. Ainda estão muito endurecidos. Mas todos vão despertar. Todos. Nenhuma ovelha se perderá. Não vai. Pode demorar. Mas vai também chegar no mesmo ponto, né, ao qual todos nós chegaremos. Ou seja, esse sentimento inato dele, ele vai poder evoluir em outras encarnações, ele pode vir a acreditar em Deus, Sim, né? Porque eu conheço muitas pessoas que não acreditam por não acreditar, não tem como justificar, não palpar, não é? Não tem provas. Muitas vezes eles falam isso, né? Então, quer dizer, em reencarnações é que vai poder ter essa evolução. Com certeza. O sentimento permanece no espírito. Com certeza. Ok.
Obrigada, Mauro, Mauro. em cima do que você estava falando aí, da pergunta da Angélica, todo ateu tem alguma razão para ser ateu. E muitas vezes se justifica aquela ação em função da dor, do trauma que ele sofreu. Eu vi esse final de semana um filme chamado Deus Não Está Morto. Que está lá no Netflix, quem quiser ver, vale a pena. E aí, lá tem um professor ateu, que ele briga pelo ateísmo, ele quer que todo mundo seja ateu, ele quer que todos os alunos sejam ateus. É claro que ele perde o embate lá com o aluno, mas ele tem uma razão muito forte para para essa posição do ateísmo. E, ainda em cima da fala da Angélica, Kardec diz, não se preocupe, eles também morrerão. Né? Os ateus também vão desencarnar. Então, fique tranquilo, vai chegar a hora dele, no momento vai chegar a hora deles. Diga, Adriana. Oi, está me ouvindo bem? Sim. Tá. Boa noite, né, a todos. Quanto ao que a Angélica falou, né, esses dias aí eu estava vendo em algum canto, não lembro onde que eu vi, eu fiquei sabendo sobre o Selton Mello, que fez o Predestinado, né, o José de Arigó, eu acho, né? Sim. Ele mencionou numa entrevista em que ele era ateu, né, que nasceu numa família católica e tal. Aí, se vocês pesquisarem, vão ver a fala dele, né? E aí você vê naquela forma com que ele fala, aí você entende a adoração inata, né? Ou seja, eu entendo que é algo que sentimento inato, isso que é algo que está adormecido, de repente, na pessoa está adormecido, não, é guardado, e que naquele momento isso, adormecido, né? E que, por exemplo, no filme, quando foi acontecendo as coisas, as situações, né? E que por ele se considerar ateu, ele pensou em não fazer o filme, mas que aconteceu, quem se interessar procura para ver, eu achei super interessante aquilo. Ou seja, numa encarnação mesmo, a pessoa pode acontecer alguma coisa, dar um estalo, e ele entender e aflorar, né, esse sentimento. Exatamente, Adriana. E veja bem, não é por acaso, né? Por que ele foi chamado para fazer o papel? Igual o outro que fez o papel do Chico, teve o mesmo diálogo. Né? Depois que ele fez o papel do Chico, a vida dele mudou, a forma dele pensar mudou. Então, as coisas acontecem, né? Não existe acaso, existe planejamento, né? E as coisas acontecem. Se nós vamos aproveitar ou não é outra história, porque também não é nada fatalístico, né? Mas eu já vi esse depoimento dele, sim, e foi algo que mudou a vida dele. Então, é assim que acontece, as coisas vão acontecendo. Agora, por que isso despertou? Porque já existia nele. É o que está dizendo aqui, já existe em cada um de nós, porque nós viemos do mesmo princípio. Né? Então, já existe em todos nós. Agora, esse florescer não é igual para todo mundo. É isso. Então, cada um, ao seu tempo, de acordo com as suas conquistas, com o seu esforço, vai fazer com que isso se torne mais representativo na sua vida. E no momento que isso acontecer, nós vamos conduzindo as escolhas de uma maneira melhor. Tudo bem? Vamos parar aí, né? Só um minutinho para falar uma coisinha. A Regiane Alves também, que fez a Joana, ela também falou que ela se espiritualizou muito depois de ter feito o filme. Exatamente. Sempre isso acontece, né? Porque as pessoas realmente elas vão refletir, principalmente os artistas, né? Que têm honestidade de propósito, que vão pesquisar, que vão criar o personagem, né? Eles começam, de repente, até a viver aquilo que o personagem, que a pessoa realmente viveu à época. E aquilo faz com que as pessoas reflitam. Não tem como, né? Não acontecer a reflexão. Pode ser que a reflexão não leve a uma mudança de atitude. Pode acontecer. Mas pode também acontecer como com esses irmãos que, por meio dessa experiência, hoje repensam a sua relação com a divindade. Tá? Temos vários comentários aqui no chat, deixa eu ver se consigo ler aqui todos, né? O Ronald botou, creio que no ateu, quando
passar por um momento de sofrimento e dor, ele se curvará e pedirá a Deus por misericórdia. Alguns sim, Ronald, outros ainda não, né? Outros acham que vai acabar por ali, inclusive optam pela morte assistida, porque acham que aquilo ali é o fim e não tem nada mais que os mantenha nessa existência. Mas também, como nós falamos aqui, chegará o dia, compreenderemos isso melhor. A Flavinha botou, né? Acho que hoje esses ateus tiveram decepções no passado, de outras encarnações, Inquisição, sim. Sempre tem, às vezes nessa vida mesmo. Às vezes não é nem em outras existências, nessa mesmo. Eu conheci um casal de evangélicos em que a esposa estava grávida, né, querendo muito aquele filho e tal, chegou 8 meses, perdeu a criança. E aquilo foi para ela uma decepção terrível, ela dizia que Deus não podia fazer aquilo com ela, e pronto, daquele ponto em diante, ela dizia que não acreditava mais em Deus e coisíssima nenhuma, e a vida mudou. Então, foi um comportamento que ela adotou a partir daquele episódio, né? Então, é assim, cada um construindo sua trajetória. A Beatriz botou, né? É um filme muito bom, aquele filme citado, né? Ela fala aqui em defesa de Cristo, que acho que é um outro filme também que deve falar sobre a temática. A Andresa perguntou se está no Netflix ou no YouTube, a Beatriz respondeu. No YouTube tem ele inteiro. Aí deu um spoilerzinho aqui do filme. Eu vi no Netflix. Netflix deve ter, né? Tem. E aqui as pessoas agradecendo. Ótimo. Esse nome do filme que o Valdemir falou, em nome de Cristo, como é que é? Não. Deus não está morto. Deus não está morto. E a outra é Em Defesa do Cristo. Ok? Vamos então fazer a nossa prece. Mauro. Oi. Ô, Mauro. Oi, querida. Antes fala. da conclusão, só queria deixar aqui para quem interessar, no Novo Testamento, eu estou com a tradução do Haroldo Dutra, ele está no João 10, 22, o início, sobre esse assunto que nós falamos hoje. Ele começa no 10, 22 e termina no 10, 39. É bem interessante. Ele conta o momento em que Jesus quase que foi apedrejado pelos judeus, que não entendiam essa questão dele dizer que todos são ovelhas e que todos estariam na mão dele sendo protegidos. E aí ele questionou, a lei de vocês não diz que vocês são deuses? Quer dizer, eu não sei, mas deve ser por causa lá do Salmo, né? O Salmo é no Antigo Testamento, né? Sim. Então, ele conta, lá não diz que vocês são deuses, então eu repito, vocês são deuses. E aí ele falou assim, que os judeus disseram, mas nós não queremos apedrejar pelas suas obras, nós só queremos apedrejar porque tu estás se colocando igual a Deus. Está se colocando igual a Deus, e por isso que eles queriam apedrejá-lo. E neste momento Jesus conseguiu, assim, se desviar deles e saiu porque ainda não era a hora dele. João conta isso, então, no 10, 22. E eu acho bem interessante. Tem um outro textinho aqui que eu peguei na internet rapidinho, que diz assim, o que é mais forte, adorar ou amar? Então ele fala, o significado de adorar e amar é diferente. Segundo os autores do tal texto lá, diz, ninguém sofre por amor. Quando isso acontece, se trata de adorar. Sendo assim, o adorar alguém enxerga a pessoa como algo seu, e o amar não. Então, quero só deixar isso para finalizar, para a gente dar uma pensada, de repente, em um outro momento, podemos voltar a falar sobre isso. Obrigado, Íria. Vamos, então, fazer a nossa prece. Vamos botar lá, Patrícia, lá no grupo, sim, tá bom? Vamos, então, fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Vamos para a escala, então? Pega a lista. Vou pegar a lista aqui, hein? Deixa eu ver aqui, vou por ordem alfabética, vou escolher um aqui, hein?
Carlos, você pode fazer a nossa prece? Oi, diga, Carol. Eu posso fazer a prece. Ah, então tá bom, que bom. Pode fazer, então. Mas se o Carlos quiser fazer, tudo bem, não tem problema. Não tem problema, ele é cavaleiro. Tá. Cavaleiro. À vontade, nós damos. Obrigada, Carlos. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de estudo, esse estudo tão enriquecedor, que nos aproxima cada vez mais de Ti, de Teus ensinamentos, de Tua doutrina tão esclarecedora e consoladora. Que possamos ter uma semana de tranquilidade, de serenidade, de calma, mas que principalmente que consigamos aplicar na nossa semana todos os ensinamentos que estamos estudando. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, semana que vem voltaremos na pergunta 653, tá bom? Um beijo grande. Beijo. Até amanhã no estudo do Evangelho. Uma semana feliz para todos. Tchau, beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, Amanhã, gente. Fiquem com Até amanhã, Deus. gente. Boa noite. Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau.